Boa noite, amados, a paz do Senhor. Dando continuidade às nossas mensagens, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre uma mensagem especial em relação a uma data muito importante que nós estamos aproximando, que é a comemoração da Páscoa, enquanto festa da libertação. Então eu gostaria de falar um pouquinho a esse respeito, porque foi nesta Páscoa que Jesus instituiu, ou seja, que ele administrou a verdadeira comunhão. Então eu gostaria de falar hoje a esse respeito, ler o trecho da Sagrada Escritura. Eu peguei aqui no Evangelho de São Mateus, o trecho que fala lá no capítulo 26, e versículo 26 em diante. Ele fala: durante a ceia, tomou Jesus o pão, ungiu-o, partiu-o e deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e o apresentou aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos em remissão dos pecados. Digo-vos, todavia, que a partir de hoje não mais beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco o beber novo no reino de meu Pai. Quando Jesus pega o pão, dá graças a Deus e unge e oferece como um alimento, não só para ele que estava tomando ali também, mas para todos os seus discípulos, e extensivo a toda a humanidade. Ele estava ali a dizer de um ponto muito importante. Ele estava oferecendo o maior de todos os alimentos que nós poderíamos herdar daquela missão sublime que ele fez aqui na face da terra. E que a nossa avó e o nosso profeta nos faz lembrar nos dias de hoje, enquanto consoladores plenos que realizaram aqui conosco. Ele usou o pão para simbolizar o seu corpo e concedeu ele ali a unção, ou seja, o Espírito, a unção, a virtude sublime naquele alimento material, simbolizando o teu corpo, mostrando que o seu corpo, assim como aquele pão, se desintegraria para servir de alimento para todos nós. O pão, quando desintegrado, ingerido e digerido, dele é extraído todas as calorias, que nada mais é do que luzes, para alimentar todas as nossas células do corpo, e assim nós ganharmos forças e energia suficiente para que nós possamos realizar a cada dia as nossas atividades, e a gente ter saúde a partir dessa luz. Então, assim como aquele pão se desintegra e a luz que nele está vai extraída para alimentar todas as células do nosso corpo, a fim de que o conjunto do nosso corpo tenha vida, o corpo dele seria desintegrado para fornecer alimento a toda a humanidade, a todo ser humano, enquanto célula do seu grandioso corpo crístico universal. Foi esse o sentido da Páscoa. E ele nos forneceu aquela centelha da eternidade, o Cristo em nós, a grandiosa esperança de glória.
o caminho para que nós pudéssemos voltar à casa do Pai. E Ele deu aquele alimento sagrado, aquele pão e aquele vinho, o fruto da videira, como alimentos sagrados, para fortificar o corpo na matéria, e Ele simbolizando o pão e o seu sangue naqueles elementos, porque eles serviriam de grande alimento para todos nós, enquanto teus filhos. E outro ponto importante foi que Ele ensinou, e São Paulo reforçou isso muito, foi que naquele ato que Ele fez, Ele deu a iniciação para todos nós. Mas os frutos desse Cristo, dessa centelha da eternidade que Ele nos deu, esse núcleo central, esse eixo em torno do qual o nosso universo interior gira, para que ele possa exalar os seus frutos, e ele possa dar frutos, ele possa reluzir e dar frutos em abundância. Nós devemos também entregar o nosso corpo para ser desintegrado, no quesito orgulho, no quesito de todas as coisas do mundo que nos atraem a visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar e o nosso tato. Esse bolsão de coisas ilusórias que nós criamos em torno de nós, para que esta luz que o Cristo nos concedeu naquela ceia sagrada, ela seja transcendente em nós, e ela possa permear todo o nosso corpo. É necessário que nós morramos, que nós nos convidemos a morrer todos os dias do nosso orgulho. A avó nos deu esse exemplo, porque quando ela entrou em contato com a palavra sagrada, aqui no seu ministério, no início do seu ministério, o seu espírito expandiu e ela disse assim: de hoje em diante, eu morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. Todos aqueles que quiserem entrar na escola do Cristo e do Consolador têm que morrer. Sem você passar por essa morte do orgulho e das suas crenças exteriores, das suas ilusões, você não entra na escola do Cristo. Aquilo que o Cristo falava: aquele que não renunciar a pai, mãe, irmãos e filho, e tudo quanto tem, e até a si mesmo, não poderá ser meu discípulo. E São Paulo disse que para tomar a comunhão dignamente, você precisa estar em harmonia com esse mandamento sagrado do Cristo, com esse exemplo sagrado do Cristo. Você tem que estar entregue às coisas espirituais, viver tão somente para o Senhor que em nós está. Você tem que se esvaziar do seu orgulho, das suas crenças, daquilo que você mais apega e que você tem por verdadeiro. Você tem que jogar no chão, abandonar tudo isso. Essas riquezas que você tem em conta de maiores riquezas na sua vida, você tem que desfazer dela. Como o Cristo deu aula para aquele rapaz, aquele jovem rico: só te falta uma coisa, vai lá e venda tudo quanto você possui e doe aos pobres e siga-me. Dessa mesma forma somos nós. A riqueza de que Jesus fala lá é justamente as riquezas ilusórias da matéria, tudo aquilo que você devota muito fé, muito devoção, e que você tem aquilo em conta da sua vida. Você tem que desfazer disso aí para entrar na escola do Cristo e realizar o Cristo. E para fazer isso você precisa se enfrentar. E essa luta não é uma luta que de nós mesmos, pessoalmente,
não vamos conseguir fazer se não tiver essa luz do Consolador a nos conduzir, a nos guiar. Porque é por isso que está dito na Sagrada Escritura que isto traria em nós um terremoto tal, de magnitude tal, que nunca se viu nessa terra e nunca mais se verá. Um terremoto em que até os pilares do céu seriam abalados. Os pilares dos céus que nós criamos, esse céu ilusório, esse mundo de incertezas, esse piso de areia movediças, um mundo de miragens que nós criamos, que está no mundo dos fatos. Para você entrar na escola do Cristo, você tem que abandonar o mundo dos fatos e se inscrever à escola do Cristo, porque aí você vai para o mundo dos valores. São Paulo diz que todo aquele que tomar a comunhão indignamente, ele toma e bebe para a sua própria condenação, porque é mentiroso. Mentiroso para os outros? Não, de si mesmo, porque você não é verdadeiro consigo mesmo. Você não se realizou consigo mesmo. E o ato de tomar a comunhão, de comer o pão e tomar o suco, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, como muitos falam, é um símbolo de que nós estamos copiando dele, fazendo o mesmo conosco, desintegrando todos os nossos deleites da matéria, para entrarmos na seara do Cristo. Aí nós podemos mostrar para o mundo e testemunhar para o mundo o que realmente aconteceu dentro de nós. A comunhão é séria, meus irmãos. Comunhão é a harmonia da nossa alma com a alma do Cristo, a alma do Consolador, universal. Quando você está sintonizado com essa alma do Cristo universal, você está em comunhão, porque você é um com Cristo, você é um com o Consolador, e consequentemente somos um com o Pai. Se você toma a comunhão diferente disso, você come pão e toma suco, apenas. Você não recebe a unção que neles vão contidas, porque a unção é dada para os fiéis, mas os fiéis não é o Cristo quem vai determinar, somos nós mesmos, porque fidelidade tem que ser para conosco mesmo, não para com os outros. Comunhão é harmonia, é sinceridade, é ser verdadeiro consigo mesmo, independente de ter alguém te vigiando ou não. Comunhão é fazer por amor, porque quando você faz por obrigação, no final das obrigações você deve se declarar um servo inútil, deve se declarar, foi o Cristo quem falou. Mas a comunhão, meus amados, é muito séria. Se você não estiver em condições de tomar a comunhão, é melhor que não coma, é melhor que não tome os elementos sagrados. Seja verdadeiro consigo mesmo. Não, o senhor não vai aceitar. Por que não? A senhora não vai aceitar. Não, porque eu não me sinto em condições. Aí sim é muito mais gloriosa esse seu ato do que você comer com falsidade no coração. Quem vai medir isso aí? O próprio Cristo, a nossa consciência, a nossa alma. É quem vai medir isso aí, não é o outro não. É fácil a gente passar um mel nos lábios dos outros, mas no nosso não. Você pode mentir para o outro, mas para nós mesmos, nós não conseguimos mentir. Então, meus amados, se você toma a comunhão nessas condições, você ainda está no Egito. Você não está apto a comemorar a Páscoa, porque a Páscoa é a festa da liberdade, e só é liberto quem se libertou dessas mazelas do mundo. Então, faça como Cristo, entregue o seu corpo para ser desintegrado,
Convide-se a cada dia a morrer, que o seu ego desapareça, para que o Consolador, o Cristo Consolador que em você está, cresça. Convém que eu desapareça para que o Cristo cresça. Para que o Consolador cresça em mim e eu produza frutos de bem-aventuranças e de salvação. E que a luz que possa brilhar a partir de mim possa servir de caminho para salvar os meus irmãos. Para você servir de referência, assim como a Santa Voz e o Santo Irmão são as nossas referências disso aí. Nós temos eles como referência para todos nós. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores meditarem. Cuidado com esse elemento, com esse ato sagrado. O corpo e o sangue de Jesus, por si só, vou comer o corpo e tomar o sangue de Jesus hoje. Isso não te leva a nada. Não leva a nada. Jesus lá não te leva a nada. O sangue de Jesus não tem poder mais para você, porque ele já te deu ele na época lá. Não. O corpo e o sangue dele não tem poder, não sou eu quem está falando, ele mesmo. O corpo e o sangue para nada mais servem. O que vai permanecer para sempre é o nosso espírito. E você tem que tomar na comunhão é o espírito do ato eucarístico. Do contrário, você come pão e toma suco, e você come e bebe para a sua própria condenação, como disse o nosso amado São Paulo. Muito obrigado pela atenção e por assistir a este vídeo. Espero que você reflita e tire proveito desse áudio, que o único desejo que eu tenho no coração é de compartilhar com vocês esse amor, essa responsabilidade que eu sinto dentro de mim, e mostrar para você que isso é um ato de grande responsabilidade. Seja reverente com você mesmo, seja sincero com você mesmo, não minta para você, isso vai te custar muito caro. A oportunidade é agora. O Consolador te chama para as boas novas. Restaure tudo isso, ainda que esses pilares dos céus tenham sido abalados no seu coração. Esses são os pilares que seriam abalados. Reconstrua novamente, faça tudo novo, jogue tudo que é velho fora, converse com o profeta, com a avó, e diz: olha, de mim mesmo eu não consigo, me dá a tua sabedoria, eu quero entender. E as respostas, meu irmão, não está no irmão fulano e nem no ciclano, está dentro de você. Converse com eles e as respostas virão para os senhores. Amém.